Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós temos do Senhor a oportunidade de nos reunir ao redor da palavra dele para aprendermos mais um pouco de doutrina, para sermos edificados e amadurecermos no Senhor, aprendendo aquilo que ele tem para nós, para que nós possamos crescer o crescimento que procede dele. E que bom que a gente se reúne para continuar o estudo das cartas da prisão. Nós estamos agora aprendendo, terminando na realidade, chegando ao finalzinho da carta aos Filipenses. A gente teve do Senhor a oportunidade de ver Atos, de ver Efésios, e agora a gente está caminhando nas cartas da prisão. Cartas em que o escritor, que no caso é o apóstolo Paulo, ele escreveu em situações em que esteve preso. Dessa feita, nesse momento da carta que ele escreveu aos Filipenses, ele estava em Roma, em sua primeira prisão em Roma, e ele teve a chance de escrever a igreja em Filipos, e essa epístola, ela é conhecida como a Epístola da Alegria, mesmo sendo escrita em uma situação de prisão, em uma situação de privação e de dificuldade. A palavra alegria ou algum sinônimo, alguma coisa que remeta à alegria, aparecem ao longo dessa carta 16 vezes. Então, a gente aprende com Paulo que mesmo em uma situação de tristeza, existe sim tristeza, ele admite algumas vezes, fala de tristeza nessa carta. Importa, acima de tudo, alegrar-se no Senhor. Lembrando que o Senhor foi a força de Paulo e a nossa força também. E hoje, irmãos, a gente vai ver o bloco que é composto pelos versículos, o capítulo 3, a partir do versículo 17, e a gente vai até o primeiro versículo do capítulo 4. E assim começa o texto que nós vamos ver hoje. O primeiro versículo que nós vamos estudar, o 17, diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E a primeira coisa que se faz necessária ao lermos essa passagem, ao observar essa passagem, é destacar e observar justamente essa expressão, imitadores meus. A gente sabe que ela aparece em outros textos. Aparece, por exemplo, só para citar dois, aparece em muitos na realidade. Ou assim, imitadores meus, meus imitadores, ou de alguma outra maneira que remeta a esse jeito de falar. Mas eu quero citar para os irmãos dois exemplos, os dois em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios 4:16, Paulo diz assim: Admoesto-vos, aconselho-vos, incentivo vocês, portanto, a que sejais meus imitadores. Usar essa expressão, ou alguma variação dela, como eu disse, era um costume do apóstolo. Ele fazia isso com uma certa frequência. E isso torna claro para a gente, irmãos, que Paulo, ele tinha o hábito, ele tinha o costume de utilizar a si mesmo como exemplo frequente de modelo, de conduta, de comportamento. Paulo usava a própria vida para ilustrar como um crente deveria ser. E tendo percebido esse fato, esse costume do apóstolo, a gente é levado a considerar e a responder algumas questões que se relacionam de um modo íntimo com o cumprimento da nossa missão principal, da principal missão da igreja. E qual seria essa missão principal? Antes de passar para os questionamentos, eu quero relembrar aos irmãos a missão principal. A gente vem citando essa missão da igreja em todos os estudos do nosso culto de doutrina, desde o início. E a missão é essa: pregar o evangelho para toda criatura, em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio do seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Essa é a principal missão da igreja, irmãos, e ela vem sendo enfatizada. Eu não vou dizer estar cansado de ouvi-la, porque a gente nunca vai se cansar de aprender do Senhor, mas nós estamos habituados a ouvir esse parágrafo, essa declaração, como sendo a missão principal da igreja. E isso nos leva às questões que se referem ao versículo 17, a respeito de ser imitadores de Paulo, o conselho que ele dá. O que significa esse versículo, né? O que significam as referências que ele traz? E a gente tem algumas respostas para isso. A primeira delas é que é possível, sim, imitar a Cristo. Não é um mandamento inalcançável, não é algo que a gente vai viver se esforçando para e nunca vai atingir. É possível sim imitar a Cristo. E basta observar quem era Paulo. O verso 6 desse próprio capítulo que a gente está lendo,
Paulo está descrevendo a si mesmo. No capítulo 3 de Filipenses, ele vem contando como ele é. O verso 6, ele diz a respeito de si mesmo: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ora, se alguém que era perseguidor da igreja, hoje as pessoas... Paulo tem um título, né? Entre as redes sociais você vê o pessoal comentar muito isso. Os estudiosos de teologia também chamam Paulo de touro indomável. Paulo ele saía aprisionando, arrastando os irmãos, prendendo as pessoas, porque era um fariseu zeloso. Ele estava determinado a destruir com aqueles que faziam parte do caminho, com aqueles que eram igreja. E ele mesmo diz a respeito de si: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ora, se Deus foi capaz de alcançar uma pessoa assim, foi capaz de transformar um assassino, alguém que não media consequências para destruir os seguidores de Cristo, em seguidor de Cristo, e torná-lo um imitador capaz, competente, dedicado, esforçado, responsável, se isso aconteceu com alguém como Paulo, por que não aconteceria com alguém como nós? Nós somos sim capazes de imitar Cristo. Somos sim capazes de viver uma vida semelhante, não sem pecado, porque Cristo é perfeito, mas no esforço de glorificar a Deus em tudo quanto nós fizermos. Então, a primeira coisa que a gente aprende com as referências, com as coisas às quais o versículo 17 se refere, é que é sim possível imitar a Cristo. A segunda coisa que nós aprendemos com esse versículo 17 é que há uma ordenança para que nós sejamos imitadores. Não é um convite, não é um simples chamado, mas é uma ordem, é um imperativo. Sede, pois. Não é uma escolha da gente, não é uma opção para a gente ficar à vontade. Eu vou ser imitador. Se eu quiser ou não, eu imito um pouquinho, eu deixo de imitar. Não. Sede imitadores. A gente foi chamado para ser assim, e não é um convitezinho, é uma ordem. Nós somos ordenados a imitar, no caso da epístola, a Paulo, mas não por qualquer coisa, e sim porque Paulo imitava Cristo. Então nós aprendemos que é uma ordenança que nós assim façamos. A terceira coisa que nós aprendemos com o versículo 17 é que o fato de nós termos diante de nós uma ordenança de ser um mandamento não implica em que nós precisamos ser perfeitos para cumpri-los. A gente vai viver se esforçando, querendo, desejando e agindo para fazer, mas nós estamos sujeitos ao erro. Nós estamos sujeitos ao tropeço, estamos sujeitos à falha. E aí basta lembrar da própria história daquele que escreveu o texto, do próprio Paulo. Só para citar um episódio, para lembrar os irmãos de que crentes são sim, ainda que tentem imitar a Cristo, são sujeitos à falha. A gente só precisa se lembrar da história dele com Barnabé e João Marcos, lembra? Que a gente viu em Atos. Eles discordam a respeito de levar João Marcos na viagem missionária que eles estavam fazendo, discordam de um jeito tão sério que se dividem. Paulo segue para um lado com Silas e Barnabé segue para outro com João Marcos. Eles se separam e cumprem a missão, cada um em uma trilha diferente. Crentes estão sujeitos ao erro, ainda que estejam tentando imitar a Cristo. Não implica que nós somos perfeitos. A quarta coisa que nós aprendemos, só observando esse versículo 17, as coisas a que ele se refere, no caso ao imitar a Paulo, porque Paulo imitava Jesus, é que esse versículo ele diz respeito a movimento, diz respeito a como nós caminhamos, a maneira como nós andamos. Nós precisamos viver de modo contínuo, caminhando, agindo como Jesus caminhou enquanto ele cumpria a missão dele. Nós somos chamados a caminhar da mesma forma enquanto cumprimos a nossa. E aí tem um versículo perfeito para reforçar essa ideia, reforçar esse conceito em nossa mente. Esse versículo eu aconselho os irmãos a marcarem e a não esquecerem. Ele é um dos versículos que rege a nossa vida. Está em 1 João, capítulo 2, e o verso 6, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se eu digo que eu sou cristão, se eu digo que sirvo a Cristo, eu tenho que me esforçar para andar como Cristo andou, fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, reagindo do mesmo jeito que Cristo reagia. Não é fácil, mas é possível. Né? A gente muitas vezes se esconde atrás da desculpa que era Cristo, ele é filho de Deus, ele é perfeito. Mas Paulo se esforçava e conseguia, na maioria das vezes. E nós também somos capazes. A quinta coisa que a gente aprende, irmãos, só observando o versículo 17, é que nós somos
o Jesus que o mundo vê. Muitas pessoas vão passar por essa terra a sua vida inteira sem ter acesso ou interesse a uma Bíblia, a lê-la, a entendê-la. As pessoas não consideram isso. Basta observar a nossa própria vida. Antes de Jesus nos alcançar, nós mal dávamos importância. É o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. E a maioria das pessoas é assim. Para a maioria das pessoas, nós somos a única Bíblia que eles vão ver, que eles vão conhecer. Eles vão ver Jesus através de nós. Nós somos o Cristo que é visto pelo mundo. E a Bíblia, irmãos, se vocês se lembram, nas palavras do próprio Senhor Jesus, Jesus mesmo dizia que quem via a Jesus, via o Pai. Jesus via dessa forma. Né? A gente vê ele em João 12, nos versos 44 e 45, dizendo assim: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E numa conversa com Felipe, quando Felipe pede a ele, mostra-nos o Pai, Jesus responde: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Era ver um e ver outro, irmãos. E assim também, todo aquele que olha para a Igreja de Cristo precisa ver ao Cristo, precisa ver a Jesus. Né? Isso traz à mente, acho que um dos testemunhos mais tristes que eu já ouvi, porque envolve uma pessoa famosa que tinha voz, que era escutada e ainda é escutada até hoje. A história vai contar que certa vez um missionário ele se encontrou com Gandhi, Mahatma Gandhi, na Índia, e ele fez a seguinte pergunta para Gandhi. Eu vou até ler para não errar a pergunta. Diz que ele perguntou a Gandhi assim: Senhor Gandhi, sempre cita as palavras do Cristo. Por que resiste tão duramente e rejeita tornar-se seu seguidor? Gandhi citava muito as coisas que Cristo dizia, mas não era um cristão. Ao que Gandhi respondeu àquele missionário: eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Eu apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. E diz que ele continuou dizendo: eu seria cristão sem dúvida se os cristãos fossem cristãos 24 horas por dia. Isso é uma vergonha, irmãos. É alguém dizer que ama Cristo, que entende Cristo, que concorda com o que ele ensinou, mas que a Igreja de Cristo é incapaz de ser como ele. E nós não podemos ser assim. As pessoas que olham para nós devem enxergar ao Cristo. Por isso que é tão importante nós imitarmos a ele. Imitarmos, no caso, o conselho aqui é a Paulo, porque Paulo imitava a Cristo. Então essas são alguns questionamentos relacionados ao versículo 17. Uma outra pergunta importante com relação ao versículo 17 é: para que nós devemos imitar a Paulo? Para que nós devemos imitar a Paulo? Porque Paulo imitava a Cristo. E aqui também a gente consegue algumas respostas que são interessantes. Primeiro, a gente precisa imitar para cumprirmos a missão principal da igreja de um modo que seja eficaz, de um modo que seja eficiente. A gente deve imitar Paulo, porque Paulo imitava Jesus, e assim nós também vamos nos tornar imitáveis. Nós também vamos ser considerados dignos de dizer a mesma coisa. A gente imita Paulo, porque Paulo imitava Cristo, a gente também se torna imitável. É só lembrar também do exemplo dos Tessalonicenses. A gente já ouviu esse texto algumas vezes na igreja. 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, ele fala daqueles irmãos o seguinte, a partir do verso 6 do capítulo 1. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aquela igreja se tornou modelo, irmãos, por causa do comportamento deles, porque se tornaram imitadores das pessoas que trouxeram para eles o Evangelho. Eles entenderam, a gente precisa viver como esses homens que pregaram para nós, porque esses homens vivem como Cristo de que eles falam. As pessoas que olharem para a gente precisam entender assim também. É assim que a gente vai cumprir corretamente a missão da igreja. E em segundo lugar, para que imitar? É importante que a gente imite para que nós tornemos conhecidos os inimigos da cruz de Cristo. E aqui a gente já passa para os versículos seguintes. A gente já vê uma implicação de como é importante imitar a Cristo
além do versículo 17. O versículo 18, ele fala dos inimigos da cruz de Cristo e dá destaque especial não a inimigos que caminham fora da igreja, porque o mundo ele já é declaradamente inimigo da cruz do Senhor. O perigo real e muito maior, mais imediato, está porque existem inimigos da cruz de Cristo dentro da igreja. São aqueles que caminham entre nós, que se dizem cristãos, às vezes até se acham cristãos, se enganam, mas são inimigos da cruz de Cristo. O verso 18 diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Era uma situação, uma causa, um motivo que trazia a Paulo sofrimento, a ponto dele dizer, eu vos digo agora até chorando. Esses que andam no meio de vocês, no meio de nós, alguns deles são inimigos da cruz de Cristo. A gente sabe, irmãos, que dentro da igreja existe o joio e existe o trigo. Eles são impossíveis de se separar por enquanto, eles se parecem, não há como perceber um e outro de maneira fácil, mas eles não são a mesma coisa. Eles são diferentes, são, ainda que parecidos no jeito, né, na descrição, são coisas completamente diferentes. Esse próprio texto fala a respeito disso. Eles são diferentes no final, eles são diferentes nas coisas que eles dão valor, eles são diferentes quanto ao que eles adoram, eles são diferentes com relação àquilo com que eles se preocupam. O verso 19 fala a respeito dos inimigos da cruz de Cristo o seguinte: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, ou seja, eles mesmos, e a glória deles está em sua infâmia. Quanto mais coisas perversas, quanto mais coisas maldosas e maliciosas e vergonhosas eles fazem, para eles maior o lucro, mais eles se gabam de ter feito isso. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Isso acontece porque a preocupação deles está aqui. Né? Não há nada que eles considerem importante o suficiente para levar para a eternidade. O final deles é diferente. O final dos inimigos da cruz de Cristo, o próprio verso 19 diz, é a perdição. Já com relação ao trigo, a igreja do Senhor, os versos 20 e o 21 dizem o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa preocupação não está aqui, está naquilo que virá, porque o que virá é o nosso Senhor, é aquele a quem nós adoramos, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. São duas coisas completamente diferentes e nós precisamos imitar a Jesus a fim de que nós possamos tornar conhecido aqueles que se dizem crentes e não são. Porque se a gente não imita, irmão, se a gente vive de qualquer jeito, como é que vão perceber a diferença? É muito fácil você dizer que é crente só porque bota uma roupa que se parece de crente, só porque corta o cabelo como crente, só porque não faz uma coisa ou outra. E esse não é o X da questão. Ser crente é um jeito de viver. É porque Jesus mudou quem eu era. E agora eu sou nascida para Ele. Eu morri para o mundo, nasci para Cristo, e por conta disso eu sou nova criatura. Completamente diferente. Então eu preciso imitar, no caso do texto, seguindo o conselho a Paulo, porque Paulo imitava Jesus a fim de que os inimigos da cruz de Cristo, eles sejam revelados. Só sendo diferentes, só vivendo de modo diferente, aquele que diz que é e não é, ele vai ser percebido. Só assim, para muitas vezes até ele perceber que, tipo, eu acho que sou, mas não sou não, eu preciso me converter ainda. Apenas nos tornando como Paulo e, consequentemente, como Cristo, nós vamos expor aquele que é diferente, aquele que não é seguidor de Cristo, não está no caminho, é joio, não é trigo e ainda é inimigo da cruz de Cristo. E o texto, ele termina com Paulo destacando que quando os irmãos que leram aquilo ali, no caso os filipenses, cumprissem essa ordenança de imitá-lo para que essas coisas aconteçam, a alegria dele, a alegria de Paulo como apóstolo, ela se mostraria em sua totalidade, ela seria revelada, ela seria estabelecida. O verso
No capítulo 4, o verso 1 nos diz assim, irmãos: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Imitando a Paulo, porque Paulo imitava a Cristo, a fim de cumprir bem sua missão, a fim de revelar aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, né? A maior alegria de um mestre, irmãos, daquele que ensina alguma coisa, que ministra alguma coisa, é ver os seus discípulos, aqueles que com ele aprendem, colocando em prática o que ele ensinou, seguindo os seus passos. Essa é a maior alegria de um mestre. Então, que a gente siga, irmãos, primeiro os passos do apóstolo, que deixou para nós um texto tão lindo, tão rico, tão teologicamente centrado no Senhor Jesus, que sigamos os passos dele, que imitemos a ele, mas mais ainda, que nós imitemos os passos do amado das nossas almas, do Senhor Jesus, que a gente possa imitar as atitudes, que a gente possa imitar os desejos, que a gente possa imitar o modo de viver, a doação, a renúncia. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível, a gente aprendeu isso hoje. Importa para nós que somos cristãos, que dizemos que andamos com o Senhor e no Senhor, como a gente aprendeu em 1 João 2,6, importa que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que nós possamos caminhar nos passos de Jesus, irmãos, a fim de que o nome dele seja glorificado em nossas vidas em todo o tempo. No bom e no ruim, naquilo que é fácil, naquilo que é difícil, o tempo inteiro. Que as pessoas olhem para nós que somos igreja e, diferente da impressão que os cristãos causaram em Gandhi, elas percebam, não, eles são diferentes. Eles são diferentes porque imitam a Cristo, porque o amam de todo o coração. Amém? Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Deus, porque podemos aprender com Tua palavra um pouco mais neste momento, Senhor. Abençoa-nos para que aquilo que nós ouvimos, Senhor, aquilo que nós estudamos na noite de hoje não se perca, Deus, mas que nós possamos viver, Senhor, o nosso dia a dia, a cada instante, imitando sim a Paulo, Senhor, porque Paulo imitava a Ti, Deus. Nós queremos em tudo em nossas vidas nos parecer contigo, Senhor. Ajuda-nos a escolher sempre aquilo que o Senhor escolheria, Deus. Ajuda-nos a caminhar sempre de modo que o Senhor caminhou, Deus, a fim de que as pessoas olhem para nós e enxerguem a Ti, Senhor. Que nós, Senhor, cada um de nós, venhamos a diminuir para que o Senhor seja exaltado através de nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos para que nós consigamos essa atitude em nossa vida, Senhor, e que Teu nome seja glorificado através de nós, Deus. Nós Te bendizemos, Senhor, e Te agradecemos pela Tua bondade em continuar nos ensinando, em continuar trabalhando em nossas vidas até o dia em que nós encontraremos contigo, Senhor. E nós te oramos assim, e assim Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até o nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe. Paz.